Patrick Daniel Tillman Jr. foi um jogador de futebol americano que, após os ataques de 11 de setembro, recusou um contrato milionário para servir o exército americano. Patrick jogava no Arizona Cardinals quando os ataques de 11 de setembro ocorreram. Patrick, assim como outros milhões de americanos, estava furioso com os ataques. E depois de 8 meses após o ataque, Patrick junto com seu irmão Kevin se alistam para servir no exército americano na sua guerra ao terror em 31 de maio de 2002. Embora não fosse apoiador do presidente George W. Bush, Patrick queria servir ao seu país, e para isso Patrick recusou uma renovação de contrato de 3,6 milhões de dólares com o Arizona Cardinals. Mesmo que no ano 2000, Patrick já tenha recusado um contrato de 9 milhões com o St. Louis Rams por causa da sua lealdade aos Cardinals. Após Patrick e Kevin passarem pelo programa de avaliação e seleção de Rangers no final de 2002, os dois foram designados para o 2º Batalhão de Rangers em Fort Lewis, em Washington, capital. E em setembro de 2003, eles são enviados para a fase inicial da invasão do Iraque na Operação Iraqi Freedom. Mais tarde, ambos foram enviados para o Afeganistão na Operação Endurance Freedom. Porém, em 22 de abril de 2004, Patrick Tillman morreria por fogo amigo aos seus 27 anos de idade. Patrick foi morto quando a sua unidade se envolveu em uma troca de tiros com forças hostis. Porém, o grupo de Patrick foi confundido com as forças hostis por um segundo grupo, graças ao agravamento da troca de tiros. Patrick foi morto com 3 tiros na cabeça de um calibre 5.56 de uma M249, que ficavam acopladas nos Humvees das unidades americanas. Além de Patrick, um soldado de uma milícia afegã aliada também morreu, e 2 soldados americanos ficaram feridos na confusão. Após a morte de Patrick, foi dito que Patrick morreu em combate após sua unidade ter sido emboscada por tropas inimigas no Afeganistão. Depois de saber da morte de seu irmão, Kevin avisa a esposa de Patrick sobre a morte de seu marido. Porém, naquele exato momento, todos os meios de comunicação de Fort Salerno foram desligados, deixando assim todos os soldados desconectados do resto do mundo. Era objetivo do exército americano omitir a real causa da morte de Patrick, chegando até mesmo ao ponto de queimar seu caderno de anotação e seu uniforme. A família de Patrick só foi notificada de sua morte um mês após o ocorrido. Após isso, com muita relutância, o exército conta a real razão da morte de Patrick ao seu irmão Kevin, visto que todos os amigos de Kevin sabiam da forma na qual Patrick morreu. Kevin então imediatamente viaja até os Estados Unidos para contar o real contexto da morte de seu irmão à sua família. Somente em 26 de março de 2007, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos confirmou oficialmente a causa da morte de Patrick, além de assumir a negligência dos comandantes na operação. Após a morte de Tillman, o Arizona Cardinals aposentou a sua camisa número 40, e o Arizona State Sun Devils aposentou a camisa 42 de Patrick.